Olá, quinta-feira com chuva e muitos acidentes. O Radar SP de hoje começa direto com as imagens ao vivo do Globocop. Bom dia, Juliana Girardi. Oi, Flávia, bom dia. A gente começa mostrando um desses acidentes aqui na Avenida Aricanduva, no sentido Marginal Tietê. Olha só, um carro e uma moto se envolveram num acidente, uma pessoa ficou ferida. A gente vê que daqui para frente é que o trânsito começa a piorar. Uma faixa está bloqueada aqui e mais lá para frente, em direção ao elevado Aricanduva, é que a situação fica bem mais complicada, tá vendo? Está bem congestionado aqui. Outros 2 acidentes, a gente tem informação também, a gente vai passar para o pessoal que está acompanhando aí o radar. O caminhão carregado com carvão tombou no quilômetro 18 na rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral. Ninguém ficou ferido, a carga está lá no canteiro. E um outro acidente também na rodovia Anchieta, uma carreta carregada com produtos eletrônicos tombou também por volta das 4h30 da manhã na pista central, no sentido São Paulo, em São Bernardo do Campo. A pista já foi totalmente liberada, mas tem lentidão do quilômetro 13 ao 10. Flávia? Pois é, Juliana, agora a gente vai mostrar um flagrante exatamente nesse ponto onde a Juliana está, ali na Avenida Aricanduva, de uma moto batendo num carro. A gente vai ver aí as imagens. Olha aí, essas imagens foram feitas agora há pouco ali na Avenida Aricanduva. Quer dizer, a moto acabou de bater no carro ali, a gente vê que está tudo muito complicado, é melhor evitar ali aquela região. E na rodovia dos Bandeirantes também teve acidente hoje. Pouco antes das 6 da manhã, um ônibus fretado tombou no retorno do quilômetro 15 da rodovia dos Bandeirantes. 5 pessoas estavam no ônibus, uma se machucou um pouco. Um desvio no trânsito teve que ser feito no local e um dos pneus do ônibus está completamente careca, o que pode ter provocado o acidente. Você vai aproveitar o feriado da Proclamação da República, que cai na próxima, segunda-feira, para viajar? E tem certeza de que os pneus do carro estão em ordem? Eu, por exemplo, não entendo nada desse assunto, então é melhor perguntar para a repórter Natália Arede, que ela está com um especialista, né, Natália? Bom dia. Oi, Flávia, bom dia. Pois é, olhando às vezes é difícil a gente identificar, né, o que é um pneu gasto e o que é um pneu careca. E a quilometragem que ele já rodou não é uma garantia de que ele já está no limite, porque isso tudo depende do tipo de asfalto que o motorista anda, de vários outros detalhes, né, da maneira que ele dirige. Então a gente separou um pneu novinho, um outro que já chegou no fim da vida e o Fred, que é engenheiro mecânico, está aqui para explicar para a gente o que observar. Existe um indicador, primeiro falando do pneu novo, né? Exato, todo pneu, isso é uma legislação, tem um indicador, que é o TWI, e através dele você consegue checar se o pneu ainda tem condições de uso. Então, quando a borracha vai diminuindo com o desgaste, ela fica nivelada e aí você tem a posição certa de troca de pneu. No pneu antigo, a gente está vendo a imagem, como é que ele fica? Então, aí você vai ver que esse ressalto do pneu, ele fica faceado com a banda de rodagem. Nesse momento você não tem mais o que fazer, você tem que substituir o pneu. Adianta fazer rodízio, jogar os mais gastos para trás, por exemplo? Não, essa é uma medida que você toma quando o pneu ainda está na sua vida útil. Quando chega no TWI, né, que faceou a borracha, você tem que substituir o pneu. E principalmente com clima assim, com asfalto molhado, o risco é maior. Sem dúvida, é uma coisa antes de viajar, você dá uma checada nisso e também pressão do pneu, principalmente quando você vai viajar com uma carga acima do normal, você tem no seu veículo uma indicação de uma pressão adicional, né, uma maior pressão para compensar esse peso adicional no carro. Tá certo, obrigada pelas informações, Flávia. Obrigada, Natália. Pois é, a gente viu aí que rodar com pneu careca não é seguro e ainda pode custar caro, viu? A multa para quem for flagrado é de R$ 191. Essa é uma infração gravíssima e o motorista ainda leva 7 pontos na carteira. O tempo deu uma virada completa. Primeiro veio a chuva, agora o frio. Bem que os meteorologistas avisaram, né? Ontem, nessa hora, fazia 19 graus, agora faz 14, mas a sensação térmica é de apenas 10 graus. Com a chuva e um vento úmido que vem do mar, o tempo deve variar muito hoje. Vai chover fraco, mas o sol também pode aparecer. A massa de ar frio que estava no sul do país avançou para São Paulo. E por causa dela, a máxima também não vai subir muito. A temperatura não vai passar dos 18 graus na capital e dos 19 em Guarulhos. E é bom ter cuidado ao entrar no mar, hoje e amanhã. As ondas podem chegar a 3 metros de altura nas praias paulistas. É bom evitar as pescarias e passeios de barco também. E agora as informações dos aeroportos. Cumbica e Congonhas operam sem condições visuais, mas com a ajuda de instrumentos. E deve ter atrasos na ponte aérea porque o aeroporto Santos Dumont, no Rio, está fechado por causa do mau tempo.
O lixo nas ruas sempre incomoda, mas quando o tempo vira, passa a ser um problemão. Sabe aquela enchente que a gente mostrou ontem no Bom Retiro? Pois é, uma das causas do alagamento foi essa aí. A caixa que recebe o que cai nos bueiros estava lotada de lixo e a água da chuva não tinha para onde escoar. A prefeitura diz que até dezembro vai terminar a obra contra enchentes da região. Até lá, o risco de alagamentos continua. Fazer a nossa parte, gente, é não jogar lixo no chão. Vamos então dar uma olhada agora na Marginal Tietê, ver como é que está o trânsito por lá. A repórter Thaísa Duarte é quem está por ali. Thaísa, bom dia. Bom dia, Flávia. Olha, por aqui no corredor Norte-Sul já está um pouco lento, principalmente para o motorista que vai em sentido 23 de maio. No sentido Santana, está tudo bem tranquilo. Na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, o trânsito está carregado, tem bastante carro, mas flui bem. O motorista não enfrenta muitos problemas. No sentido Castelo Branco, para quem vai para a rodovia dos Bandeirantes, trânsito bem carregado e já muitos pontos de lentidão. E a gente flagrou, passando pela pista expressa da Marginal Tietê, motociclistas, o que é proibido. A multa para esse tipo de problema é R$ 85,12 e ainda os motociclistas levam 4 pontos na carteira. Flávia. Aumentam o perigo e os congestionamentos. Vamos olhar o nosso mapa de trânsito. Olha, o pior trecho para o motorista agora é a Radial Leste, que está completamente vermelha ali, toda travada em direção ao centro. O índice de congestionamento agora é de 93 quilômetros. Olha, caminhamos para os 100 e a Zona Sul é que tem mais, 30 quilômetros. Nós mostramos ontem que a Avenida Roberto Marinho, na Zona Sul, virou território livre para os traficantes e usuários de crack. Você vai ver agora que o problema está na região central também. Alça de acesso ao Minhocão, Santa Cecília, centro da capital. Repare a sarjeta abarrotada de gente. É uma mistura de moradores de rua e usuários de crack. Eles fumam a droga o tempo todo. Outro foco do problema, bem perto, na mesma região. Esquina da Rua Helvétia com a Alameda Cleveland. As pedras passam de mão em mão. É tanta gente que mais parece um entreposto do crack. E os moradores de São Paulo denunciam 30 novos pontos de consumo de drogas na capital. Muitos ficam no centro da cidade, mas é a Zona Sul que concentra a maior parte das denúncias. Também foram apontadas a Avenida Manuel Bandeira, na Vila Leopoldina, Zona Oeste, e 3 endereços no Tatuapé, na Zona Leste. Um deles é a Praça José Gildice. A nossa Motolink está hoje na Avenida Eusébio Matoso. O Alexandre Magno está na passarela ecológica à esquerda. A gente vê aí o trânsito em direção à Avenida Francisco Morato, sempre mais tranquilo nesse horário. E à direita, sim, né? O fluxo mais pesado, que é o movimento ao sentido da Avenida Paulista e centro da capital. O repórter Filipe Mancuso está na mais paulista das avenidas da capital. Filipe, bom dia. Será que tem alguém que não adivinhou qual é? Oi, Flávia, bom dia. Bom, quem não adivinhou, certamente vai adivinhar agora. Olha o cenário aqui no fundo, né? O MASP, é claro. Nós estamos aqui na famosíssima Avenida Paulista. E nessa quinta-feira, a manhã começa bem gelada por aqui, 13 graus aqui na Paulista. Vamos aproveitar e ver como é que está a situação no trânsito. O sentido que a gente mostra aqui agora é o sentido do motorista que vai para o Paraíso, para a Vila Mariana. A gente vê que a situação é tranquila, o trânsito começa a ficar um pouco mais intenso, mas sem maiores problemas. No sentido oposto, sentido Consolação, Doutor Arnaldo, o trânsito também flui bem. Flávia. Obrigada, Filipe. E veja essa. Um hospital público de São Bernardo do Campo está sendo investigado por causa de um golpe envolvendo vítimas de acidentes. Os pacientes estavam sendo induzidos a assinar documentos em branco. Aí, funcionários do hospital ficavam com o dinheiro do DPVAT, uma taxa que todo mundo que tem carro paga e que serve para indenizar quem sofre acidente de trânsito. O reembolso de despesas médicas é de até R$ 2.700, mas o valor não pode ser pago ao hospital. E vamos ver agora como é que está o trânsito. Vamos a um giro de câmeras. Olha aí na Zona Sul, a Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Otávio Frias de Oliveira. Sentido Castelo Branco, o trânsito está realmente pesado, hein? Na pista local e na pista expressa. Vamos para 23 de maio, na altura do viaduto Tutóia. Olha, sentido mais complicado aí à direita para quem vai em direção ao Ibirapuera e ao aeroporto. E agora a Radial Leste, na altura do metrô Tatuapé. Olha a esquerda do vídeo, a gente mostrou ali no mapa, estava tudo parado mesmo para quem vai sentido centro, travado. Evite a Radial Leste. E agora a gente vai ver a câmera da Rebouças no cruzamento com a Avenida Henrique Schaumann e a Brasil. Na Rebouças, à direita sentido Marginal Pinheiros, à esquerda sentido Consolação. E mais uma vez, vamos voltar ao Globocop. Juliana, onde é que você está agora?
Na radial, que você disse aí pelo mapa de trânsito um tempinho atrás, que era um dos piores trechos de São Paulo, mostrou também um ponto agora da radial que estava péssimo. A gente está perto da interligação leste-oeste, mas nós já sobrevamos boa parte da radial. Só nesse trecho que a gente está vendo aqui que tem um certo alívio para o motorista, mas a radial está péssima no sentido centro, realmente está muito congestionada. A gente passou, olha, aqui é mais ou menos perto do Belenzinho. No sentido centro, agora à esquerda do vídeo, a gente vê que é sim o sentido mais congestionado. A gente vê também do lado direito as faixas reversíveis. Essas duas faixas reversíveis também não são boas opções, não. A gente está vendo que está tudo lotado. Nós passamos também pela estação Tatuapé do metrô, que fica lá para trás, está vendo? Está tudo embaçado aqui por causa da névoa. A gente já está a uma certa distância, inclusive. Mas está vendo que está bem complicado aqui no sentido centro, está parado. A estação Tatuapé do metrô, pelo que a gente viu aqui da Radial Leste, é o pior trecho. Está bem parado lá no sentido centro. Aqui, no sentido contrário, a situação é um pouquinho melhor, mas toda a radial, se o motorista puder evitar, bem melhor, porque não é uma boa opção. Na interligação leste-oeste, a gente também viu que a situação estava bem complicada, bem mais lá para frente, o motorista encontra muita dificuldade, vários acidentes hoje em São Paulo, na Avenida Aricanduva a gente mostrou lá no sentido marginal Tietê que uma pessoa também tinha ficado ferida, a situação por lá está melhorando, porque provavelmente os veículos já vão ser retirados. Teve um acidente também na Imigrantes, no quilômetro 18, no sentido litoral, um caminhão carregado com carvão tombou, e na Anchieta, no quilômetro 14, está tendo lentidão do 13 ao 10, mas a pista já foi totalmente liberada no sentido São Paulo e São Bernardo do Campo por causa do acidente. Flávia. E mesmo onde o trânsito está andando, é preciso ter cuidado hoje por causa das pistas molhadas. O Radar SP acabou e uma última notícia, o aeroporto Santos Dumont já reabriu. Até amanhã, tchau.